Se você chegou aqui é porque você é mãe ou é filha, assim como eu. E hoje eu vou falar pra você como é um relacionamento de mãe e filha pela visão da filha. Tem muito vídeo por aí com a visão da mãe. Mas e a visão da filha sobre o relacionamento da filha com a mãe? Como a filha foi criada? Como a filha lida com as qualidades e defeitos da mãe? Porque normalmente, né, as mães falam da qualidade dos defeitos do filho, como é criar um filho. Hoje eu venho para falar ao contrário. Como é ser criada pela minha mãe, como é lidar com as qualidades e defeitos dela. E como ela lida com o meu também. E calma, ela não vai aparecer aqui, é só eu falando mesmo. Como vocês sabem, minha mãe não gosta muito de aparecer em vídeo, só as mãozinhas dela nos vídeos de receita. Então, vamos começar. Eu não fiz roteiro, porque se você me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui para você me seguir lá, se você ainda não me segue, eu costumo fazer um roteiro de vídeo, tudo, uma introdução, como que eu vou fazer o vídeo. Nesse eu não fiz. Bate-papo, ou eu anoto alguns tópicos para falar, mas quando eu falo do meu relacionamento com a minha mãe, não tem como fazer um roteiro. Então eu vou abrir meu coração mesmo aqui para vocês e falar as coisas que eu mais sinto, as coisas que eu mais ouço também das minhas amigas ou das amigas da minha mãe. E vamos lá. Primeira coisa que eu sempre escuto com o relacionamento meu e da minha mãe. Nossa, é tão lindo vocês duas juntas. Ai, como eu queria ter uma filha como a sua. Ai, como eu queria ter uma mãe como a sua. Como se nós duas fôssemos 100% perfeitas e o tempo todo paz e amor, e que não existisse defeitos e fosse tudo uma maravilha, perfeição. Eu fui uma criança sempre fácil de criar, fui uma criança perfeita, minha mãe é uma adulta perfeita, eu sou uma adulta perfeita. E não, gente, não existe perfeição. O que existe é amor e respeito. Nós duas somos assim, ó, somos muito unidas. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É assim que nós somos, eu e minha mãe. Então quem vê, pensa que um estralo, foi da noite pro dia, assim, que somos duas mulheres adultas convivendo em plena paz e harmonia. E não é bem assim. Foi construído ao longo do tempo. Desde que eu estava na barriga da minha mãe conversava comigo. Isso é claro que eu não lembro, né? Ela que me conta. Ela conversava comigo, dizia como eu era uma filha esperada, como eu era uma filha abençoada, que ela entregou a minha vida para Deus, porque a gravidez dela foi de risco. Nós duas podíamos morrer na gravidez, então ela entregou a minha vida a Deus para que Deus fizesse o que Ele quisesse. Ele me deu a ela e ele decidiu o que fazer. E tô aí, vivona. Obrigada a Deus. Deus permitiu essa bênção de eu ser filha dela. Porque é uma bênção pra mim ser filha dela. E ela também diz que eu sou uma bênção na vida dela e ela é uma bênção pra mim, né? E foi desde aí, gente. Desde a barriga da minha mãe, né? Eu sendo muito amada por ela. E desde pequenininha eu sempre tive a personalidade super, hiper, mega, blaster forte. Eu sempre fui uma pessoa de personalidade forte, de opinião forte, de perguntar o porquê de tudo. Eu era aquela criança que perguntava por quê. Ah, tal coisa, mas por quê? Aí explicava, mas por quê? Aí explicava, mas por quê? Era um porquê atrás do outro. E minha mãe, a visão que eu tenho dela desde criança, é uma mulher, uma mãe extremamente calma e paciente. Pensa num ser humano calmo e paciente. Quando me fala assim, se você fosse dizer alguém que é calmo e paciente, quem é a primeira pessoa que veio na tua cabeça? A minha mãe, com certeza. Gente, ela é uma plenitude, sim, em pessoa. Não, claro, né, que às vezes com as coisas da vida, ela também não fique triste, não chore, não fique brava. Mas com relação à minha criação de criança, eu não lembro da minha mãe brava comigo quando eu era criança. Era muito, muito, muito raro. E olha que ela disse que eu não fui uma criança difícil, que fui uma criança muito fácil de educar e de criar. E que ela amou ter uma filha de personalidade forte que perguntava tudo.
Porque ajudava ela a me criar pelo fato de eu ser curiosa e perguntar, ajudava ela me criando para explicando as coisas. Mas na minha visão de filha, eu acho que eu fui fácil, mas eu fui desafiadora. Eu não fui difícil, eu fui desafiadora. Pelo fato de eu perguntar muito, é um desafio para a mãe sempre responder. E também desafiadora no sentido de que eu era muito brava, né? Não que eu fui evoluindo ao longo do tempo, né? Mas isso é algo de mim, que hoje eu aprendo a lidar com essa braveza. Falei em outro vídeo isso que vocês vão ver. E lidar com uma filha brava, de personalidade forte, com certeza foi um desafio muito grande para ela. Porque ela tinha que ter muita calma, muita paciência, mas de acordo com o que nós conversamos, né, sobre a vida de nós duas, desde criança, como foi me criar e tal, ela diz que não, foi tranquilo pra mim. Tu era uma criança que perguntava muito, tinha personalidade forte, às vezes ficava muito brava assim, mas eu sempre fui e com muito amor, com muita paciência. E é isso que minha mãe me fala, que ela sempre veio com muito amor e paciência pra mim, que foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Só que eu, como criança, eu vejo, gente, como ela teve tanta paciência comigo. Meu Deus, como que ela nunca me bateu? Sério, ela nunca, nunca, nunca na vida me bateu. Ela não levantou uma mão pra bater em mim. O que ela fazia, que era muito raro, era me dar um beliscão. Mas assim, beliscãozinho de leve, sabe? Não ficava vermelho, não marcava nada. Era só pra dizer, ei, né? Fica atenta aí que não é pra fazer isso. Mas ela nunca me machucou, de forma nenhuma. E ela sempre teve muita calma e paciência pra falar comigo. E, ok, essa foi a parte da infância, né? Agora vamos lá ir pra juventude, adolescência. Também sempre muito calma e tranquila. Tudo que eu perguntava, até hoje, tudo que eu pergunto, ela me responde. E sempre debatemos os assuntos. Ela nunca me disse, tem que fazer assim. Não, ela nunca falou isso pra mim. Eu sei, talvez seja chocante pra algumas pessoas. Não, ela nunca falou, tem que ser desse jeito. Ela sempre falou, olha, é assim ou é assado. Tu escolhe qual caminho tu queres seguir. Se escolher esse, o resultado é esse. Se escolher esse aqui, o resultado é esse aqui. Tu vai escolher qual caminho tu quer seguir, o resultado que tu quer escolher. E o caminho e o resultado que vier pra você, você vai ter que arcar com as consequências da tua escolha. Tu vai pagar pelas tuas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Claro que se, né, ela me visse fazendo algo que pudesse vir a me prejudicar alguma coisa, ela dizia, olha filha, ela senta comigo e conversa, né? Sempre foi assim, a gente sempre sentou e conversou. Então ela vem e fala, olha filha, é o seguinte, eu acho que esse caminho aí que esse caminho que eu digo assim, essa escolha, enfim, qualquer assunto da vida, tu não acha que, tu acha que tá sendo bom mesmo, assim? Aí eu converso, não, porque assim, se fosse eu faria assim, assim, assado, mas essa sou eu, faz o que tu achar melhor pra ti. É assim que minha mãe me criou, eu tendo escolhas, eu vendo sempre caminhos, né? Ela nunca impôs nada pra mim, ela nunca mandou em mim. Nossa, Tati, como assim? Uma mãe que não manda na filha, que maravilha! Calma aí, ela nunca mandou em mim, mas ela sempre conversou e me educou. Educar não é mandar, né? Educar é você mostrar pro seu filho, com a minha visão de filha, né? Ela comigo, mostrar as opções que eu tinha de vida, né? Os caminhos a ser seguidos, as escolhas a ser feitas e a consequência que podia levar a isso, e assim eu vendo os caminhos e as consequências, eu tomava uma decisão. E se caso nesse meio do caminho eu viesse, né, a quebrar a cara, me machucar, vamos dar um exemplo aí, bobo, que nós adolescentes sempre passamos, escolher um namoradinho e aí sofreu. Sim, minha mãe sempre me deu colo, conversou comigo, olha filha, o que aconteceu?
ah, ele fez tal coisa, ou tu fez tal coisa, ou tu sente isso, ele sentiu aquilo. Olha, tenta ver pelo seguinte lado. Então ela sempre me fez enxergar o lado do outro e o meu lado. Que minha mãe é assim, ela não passa a mão na cabeça, não. Se eu tiver errada, ela fala que eu tô errada. Não tem essa de defender, ai, porque é minha filha, eu vou defender, apesar de tudo, não importa, mesmo que ela esteja errada. Não é desse jeito. E eu também não sou assim. Eu não defendo amigo, parente ou alguém que eu amo porque é alguém que eu amo. Eu defendo o certo. Eu fui criada para ser uma pessoa justa e estar do lado correto. À medida do possível, né? E foi assim, então, que ela, né, me criou. Ela não mandando em mim, porque ela sabe que era um ser humano ali que ela estava criando e que tinha que ser um ser humano que soubesse desde pequeno fazer as suas próprias escolhas, sabendo que tem escolhas que a gente vai achar que é certo e ao longo do caminho vai ver que não foi tão bom assim, e a gente, mesmo não sendo tão bom assim, que sim, ela me ensinou que tudo bem, filha, se você escolheu isso aqui achando que era a coisa certa e você viu que não tem problema. Você pode começar de novo. Você pode ser uma pessoa diferente, você pode mudar teu pensamento. Você não precisa ser a mesma pessoa que você era quando era criança. Você pode evoluir, você pode amadurecer, não tem problema nenhum mudar de ideia, mudar o caminho, mudar a escolha. Então, assim que eu posso falar, gente, eu tenho uma liberdade muito grande com a minha mãe comigo. Eu brinco com ela que ela é minha mãe, minha tia, minha prima, minha amiga, porque tudo que eu faria com uma tia eu faço com a minha mãe, tudo que eu faria com uma amiga eu faço com a minha mãe. Eu converso com ela, eu tiro dúvida com ela sobre relacionamento, sobre amizade, sobre tudo. Assim, é jogo aberto. Eu tenho uma dúvida, eu converso com ela. E não concordamos com tudo, não temos sempre a mesma opinião, só que assim como ela é e eu fui criada, eu aprendi a respeitar as diferenças. E minha mãe sabe que, por mais que eu seja filha dela, e nós somos muito parecidas, tanto fisicamente quanto pensamento, pensamento de coisas de vida, enfim, de muita coisa, nós somos muito parecidas. Tão parecida que às vezes a gente fala junto a mesma coisa, assim, é incrível. Ou tá vendo uma vitrine e a gente aponta para o mesmo lugar. É nesse nível. Mas mesmo a gente sendo muito parecida, não somos iguais, né? Tem coisas que temos opiniões diferentes. Tem coisas que ela gosta, que eu não gosto. Tem coisas que eu gosto e ela não gosta. E o que a gente aprendeu? O que eu aprendi ao longo da vida da minha mãe me criando? Que ela sempre me falou... Aí voltando um pouco à infância, né? Porque às vezes eu chegava do colégio, da escolinha, triste com alguma amiga, alguma coisa, pela minha amiga, né, ter feito ou falado alguma coisa que eu não gostei. Minha mãe sempre sentou e perguntou: o que aconteceu? Qual é o lado dela? Tá, falasse o teu lado. E o lado dela? Parasse pra ver o lado dela? Parasse pra pensar o porquê desse jeito? Então ela me ensinou que as pessoas não são iguais umas às outras, mesmo que sejam parecidas. Então ela me ensinou que pessoas são criadas diferentes, pessoas têm culturas diferentes, filhas têm mães diferentes, têm famílias diferentes, situações diferentes. A gente vive coisas diferentes, mesmo vivendo coisas iguais. Sentimos de formas diferentes. E ela me ensinou isso, a respeitar as diferenças. E é por isso que nós duas respeitamos muito uma a outra. Porque desde pequenininha eu aprendi, desde que eu me conheço por gente, eu não sei nem de que idade, né? Eu brinco que desde que saí da barriga da minha mãe, eu aprendi a respeitar as diferenças, a respeitar as outras pessoas. Mesmo que elas pensem igual ou pensem diferente, que as escolhas delas sejam diferentes da minha, mesmo que elas não fizessem aquilo, mesmo que elas façam aquilo que eu não faria, mesmo que elas pensem aquilo que eu não pensaria, entendeu? Eu aprendi a respeitar as diferenças. E assim eu respeito as diferenças da minha mãe. E nos damos muito bem, sim. Mas ela é muito calma e plena, sim. Eu trabalhei muito a minha braveza de criança, sim. Isso não quer dizer que, às vezes, somos seres humanos, né? Nós duas somos seres humanos diferentes.
E não é sempre, não somos perfeitas, não é todo dia que a gente tá feliz, não é todo dia que a gente tá de né? Tem momentos que a gente tá mais assim pra baixo, que a gente não tá muito legal, mais estressada, tanto eu quanto ela. E quando tá tudo legal, se eu vejo que ela não tá muito legal, muito bem, eu tento ajudar. Se eu vejo que ela quer ficar mais sozinha, eu dou o espaço dela. E a mesma coisa comigo. Se ela vê que eu tô brava, eu já digo, mãe, olha, eu tô brava hoje, nem chega perto. Me deixa sozinha, preciso ficar sozinha. Quando eu não tô muito legal, assim, que eu tô brava, que eu tô triste, se eu quero atenção, eu vou lá e falo, ai, mãe, não tô legal, me dá um abraço, me dá um colo, me dá um beijo. E sim, gente, sem vergonha nenhuma eu te digo, eu tenho 34 anos e sim, eu ainda ganho colo da minha mãe. E eu também adoro dar colo pra ela. Então, perca esse preconceito idiota de que quando você é adulto, quando você cresce, não abraça, e nem beija e nem pede colo pra mãe, porque é ridículo. Você sempre vai ser filho e filha dela e ela sempre vai ser sua mãe. Então não tem essa, eu amo ela. Qual que é o problema de eu querer abraçar, de eu querer um colo? Eu tenho que aproveitar todos os momentos que eu estou com ela. Então sim, se eu quero, todo dia eu abraço e beijo minha mãe, eu falo que amo ela fala que me ama. E quando eu não tô muito legal, eu falo assim, ah, me dá um colo, peço o colo sim. Então perde esse preconceito, tá? A tua mãe te ama, você tem a sua mãe, ela sempre vai ser sua mãe e você sempre vai ser filho dela. Então aproveite, sempre peça um colo se você tem vontade de pedir um colo, não fique com vergonha. Perde esse preconceito, faz esse teste. Se você quer um colo de mãe e tem vergonha, por que ter vergonha da sua mãe? Pede um colo pra ela. Se ela não levar de boa assim, ai, você quer um colo, mas você é adulto, e daí, mãe, eu te amo, me dá um colo, vem cá. E vai meio brincando assim, vai pegando, puxando ela, dando um abraço e senta no colo dela, dá um colinho pra ela. Ou vice-versa, você dá um colo pra ela. Então já começa dando essa dica aqui nesse vídeo pra você fazer isso. E é isso, eu sempre peço carinho pra ela, se ela também precisa, ela dá carinho pra mim. Às vezes não precisa pedir, a gente se conhece muito bem. E se ela vê que eu não tô legal, ela, pô, tá precisando de um abraço. Minha mãe já vem e me abraça. Às vezes eu vejo que ela precisa de um abraço, eu vou lá e abraço ela. E tem dia, e quando as duas acordam triste, não tão, ou tão braba? Bom, às vezes quando as duas não estão muito legal, tão triste, a gente vai ver um filme, vai fazer uma comida, vai cozinhar, ou a gente vai ler, ou a gente faz algo junta, ou a gente faz algo separada. E se tá brava? Não dá, você se afasta daí não dá briga? Sim, a gente se afasta pra não dar briga. Isso quer dizer que nunca brigamos na vida? Mentira, já brigamos algumas vezes, raras vezes, tá? Eu e minha mãe a gente não, não briga com frequência não. Briga se, eu não digo nem que é briga assim, né? Porque briga é algo muito pesado. Às vezes a gente discute, porque é normal, gente, ser humano. Se você discute com seu namorado, se você discute com seu irmão, você acha que não vai discutir com sua mãe? É impossível. Tem momentos da vida que você vai discutir sim. Você vai ter aquela brigazinha assim, digamos, né? Claro que ninguém bate ninguém, não é essa coisa, mas é de falar alto, tá braba, tá... sabe? Aquele momento da vida. Então, mas também não dura 5 minutos. É assim, a gente brigou ali, discutiu, ficou brava às vezes uma com a outra, mas a gente não consegue. Daqui a pouco a gente já tá ali, então mãe, vou fazer um bolo, vamos ver um filme, como se nada tivesse acontecido. E não porque a gente finge que não aconteceu, é porque resolve mesmo. Deu aquela briguinha, aquela discussão, que às vezes até é coisinha boba assim, sabe? Que parece até duas crianças brigando. Então, mas aí 5 minutinhos, discutiu, brigou, conversou, pá, pum, resolveu, 5 minutos já tá se dando bem. Não somos do tipo que, brigou, ficou chateada com a outra, cada uma vai pro seu canto, não se fala mais e guarda mágoa pro resto da vida. Não, não existe isso. Eu fui criada pela minha mãe de que tem algo te incomodando, sente conversa. E minha mãe, ela tem a plena consciência de que ela é mãe, mas não é perfeita. Ela é mãe, fez tudo pra acertar, mas ela sabe que nem sempre acerta. Ela é mãe, mas ela é ser humano e não é perfeita. Então, ela deixa bem aberto pra mim, como filha, e pro meu irmão, né? Mas é que eu tô falando do meu caso, se tem algo que me incomoda na minha mãe,
olha, mas seguinte, eu queria dizer que esse jeito que tu estás agindo não é muito legal, porque se tu tenta ver pelo meu lado, mãe, assim, 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 assado. Ela pra ver. Ah, filha, eu não acho isso. Mas, mãe, ó, vou te explicar de outro jeito. Assim, 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 assim. O meu lado, eu sinto isso, tu pode não achar isso, mas eu sinto dessa forma. Ah, é verdade, filha. Né? Aí ela vem e diz pra mim, ah, é verdade. A minha mãe chega pra mim e fala, é verdade. Eu não tinha visto por esse lado. Então, tu desculpa, mãe. A mãe não vai mais fazer isso. E a mesma coisa, ela chega, olha, filha. Né? Ela diz pra mim, eu acho que tu isso, tu aquilo, tal. O que que tu acha? Eu acho que tu tinha que ser mais assim. Porque tá ficando muito, vamos supor, tá ficando muito nervosa e tal, assim, assado. Aí eu paro pra pensar, mãe, não, verdade, tens razão. Eu até já tava percebendo isso e já tava mudando. Mas obrigada, que bom que tu visse também. Isso quer dizer que não é só coisa da minha cabeça, realmente tá acontecendo. Então é muito importante você ter esse diálogo aberto. E é muito importante, mostre esse vídeo para tua mãe também, porque é muito importante a mãe ter a cabeça aberta para entender os filhos, que as mães também podem aprender com a gente, né? A minha mãe aprende muito comigo e eu aprendo muito com ela. E todos os dias é assim. Tem coisas que eu aprendi com a minha mãe, tem coisas que minha mãe me ensinou, né? Ela me educou. E tem coisas que eu ensinei para minha mãe, que ela aprendeu comigo. E sim, somos humanos em constante evolução. E todos os dias podemos aprender uns com os outros. Então é muito importante a mãe ter essa mente aberta de que sim, ela é mãe, não quer dizer que ela está sempre certa. E não quer dizer que ela sabe de tudo. A mãe pode aprender muito com os filhos. Então tenha esse diálogo aberto, né, de mãe e filhos, porque a sua vida vai ser muito melhor. E faz isso desde pequenininho. Se você é mãe e tá vendo e tem filho pequeno, faz isso desde pequenininho. Planta a semente lá quando é pequenininho. Porque quando ele for adulto, vai ser mais fácil para você conversar com ele, vai ser mais fácil para ele conversar com você. E se você, filho, foi criado assim, mas ao longo do caminho da vida, você sofreu, você passou por algumas coisas que te levaram para longe da sua mãe, não tem problema nenhum. Se livre disso. E manda uma mensagem para ela dizendo quanto ela é importante, o que ela significa para você. Manda uma mensagem para ela se você está longe. E mesmo que esteja perto e você tenha essa dificuldade de chegar pessoalmente e falar, te dou essa dica de filho para filho, de filha para filha. Começa mandando uma mensagem, ou escreve uma carta, ou escreve um bilhetinho, até você conseguir chegar e falar pessoalmente, pedir perdão talvez por algo que você fez, ou dizer o que ela fez que talvez tenha te machucado. Senta e conversa, resolve isso, porque mãe é algo tão precioso. Eu vou dar exemplo de mim com a minha avó. Deixa eu respirar. A minha avó não tá mais viva, mas eu tenho muita lembrança dela. Eu não tô chorando de tristeza, é que é muito emocionante. Eu vivi 16 anos da minha vida, quase 24 horas por dia com a minha avó. Eu ia pra casa só pra dormir, basicamente, porque a gente morava assim, cada uma na ponta basicamente da rua, assim, era só atravessar a rua, ia pra minha casa e ia pra casa da minha avó. Então eu passei todos os dias da minha vida indo na casa da minha avó e do meu avô. Eles não estão mais vivos. Hoje eu não posso mais abraçar eles, mas eu tenho a lembrança. Eu não guardo rancor, nem mágoa, nem remorso. Eu vivi muitas coisas boas com eles e quando eu tenho saudade, eu tenho memórias, eu tenho lembrança de que eu aproveitei cada minuto que eu tive com eles para abraçar, para beijar, para conversar, para rir, para brincar. O meu avô é uma pessoa, minha avó e minha avó foram pessoas muito difíceis por causa da criação que eles tiveram. Mas eu sempre, por ter aprendido com a minha mãe a respeitar as diferenças, entender que eles eram diferentes, foram criados diferentes, eu sempre respeitei o jeito que eles eram. E hoje eu sou muito feliz e agradecida por quando eu quis beijar eles, eu beijei.
E meu avô não era muito de beijar, ele era aquele homem mais assim, sériozão, assim, sério, bem sério. Mas eu pensei, vem cá, vô, vem cá, quero te dar um abraço. Por quê? Porque eu quero te dar um abraço, quero te dar um beijo. Aproveitava pra fofar ele e minha avó. Hoje eles não estão mais aqui. E eu tenho essas recordações. Se eu fechar meu olho, como se fosse ontem que eu tivesse abraçado eles. Voltando de novo, gente, vou dar uma pausa aqui. Enfim, não tô falando de vô e vó, né, mas pra vocês entenderem, eu voltei um pouquinho. Então, assim, da mesma forma, aproveite o seu momento com a sua mãe. Você não sabe quanto tempo você vai ter ela por perto. E a vida te leva pra outro lugar, a trabalho, ou sei lá, por outro motivo, te leva pra longe da tua mãe, você não vai ter mais ela todos os dias ali perto. Você pode falar pelo celular, por uma câmera, por um vídeo, mas poder abraçar, sentir, sabe, a energia da pessoa, olhar no olho ali, poder dar um beijo, um abraço. Então é muito importante você aproveitar cada segundo, cada momento que você tiver. Tudo bem, se você ficou bravo com ela e você prefere dar um tempinho pra se acalmar, faz isso, dá esse tempinho, mas depois chega e diga pra ela que você ama ela, independente de qualquer coisa. E não espere anos, meses, dias, e se você conseguir, não espere horas. Dê uns minutos ali e vá conversar com ela. Ela te criou, ela te gerou. Se ela não tiver mais aqui na Terra com a gente, escreve uma carta. Eu vou te dar esse exercício que é muito valioso, muito precioso e te ajuda, tá? Tenha certeza disso. Pega um pedaço de papel, escreve uma carta para ela, com tudo que você sente, pedindo perdão, dizendo que ama, o significado dela na tua vida foi muito importante. Escreve se você também tá bravo com ela, escreve tudo que você estiver sentindo e que você não conseguiu falar pra ela. Escrever essa carta, queima ela. Se você tiver como queimar, queima ela. Ou rasga bem picadinho ela. Olha, eu te garanto que depois disso você vai sentir um alívio muito grande. E mesmo que ela esteja viva e você não tenha como conversar com ela porque aconteceu alguma coisa na vida que te levou para longe dela, ou ela foi para longe, faz isso também, ajuda muito. Eu tenho essa oportunidade de poder falar com a minha mãe, de falar, né, cara a cara com ela, olho no olho, pessoalmente, e isso é muito especial. E pra não ficar muito longo, né, porque eu falar da minha mãe é uma loucura, posso ficar aqui falando muito tempo. E acho que até já ficou longo, já tá longo esse vídeo aqui. Mas eu peço que você compartilhe esse vídeo para as mamães, para os filhos, que espero ajudar muita gente com a minha experiência de relacionamento de mãe e filha pela visão da filha. É isso aí. Se inscreve no canal, que eu sei que agora você vai se inscrever e que você vai deixar teu joinha se não deixou no começo e vai compartilhar. Um beijo, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!